Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vou para mais uma videoaula envolvendo movimento uniforme. Nessa videoaula eu quero resolver com vocês esse exercício bem legalzinho da FATEC. Vamos lá! Galerinha, o exercício fala assim, ó. Isabela combinou de se encontrar com seu primo, Mateu, no ponto de ônibus. Ele mora a 1 km do ponto e ele a 2,5 km do mesmo ponto de ônibus. Mateu ligou para Isabela e avisou-a que sairia de casa às 12 horas e 40 minutos. Considerando que ambos caminhem com a mesma velocidade em módulo de 3,6 km por hora para chegar ao local marcado no mesmo horário que seu primo, Isabela deve sair de casa aproximadamente às... Então vamos lá. Vamos considerar aqui uma trajetória retilínea. Nós vamos representar como sendo a distância entre esses dois pontos, tá? Então está aqui a casa da Isabela. A Isabela vai caminhar a favor da orientação da trajetória. Vou chamar isso aqui de positivo. Aqui está o ponto de ônibus, que eu vou chamar de ponto P. E ela está caminhando com uma velocidade de 3,6 km por hora. E a distância entre a casa dela e o ponto é de 1 km. A mesma coisa vai acontecer com o Mateu. Mateu está aqui, ele vai caminhar em direção ao ponto de ônibus também com uma velocidade de 3,6 km por hora, tá? Isso foi o exercício que me falou. E ele falou que a distância entre a casa do Mateu e o ponto de ônibus é de 2,5 km. Presta atenção, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou calcular o tempo que cada um deles vai gastar para chegar nesse ponto de ônibus, já que eu tenho a distância e a velocidade com que eles estão andando, tá? Então eu vou começar aqui com o Mateu primeiro. Vou chamar de M, beleza? Então tá aqui o Mateu. Para a gente calcular o tempo que o Mateu vai gastar para chegar no ponto de ônibus, nós vamos fazer V é igual a ΔS sobre ΔT. Então vai ficar a velocidade dele, que é de 3,6 km por hora. A distância que ele vai andar, que é de 2,5 km. E o ΔT é o que a gente vai encontrar. Então vou multiplicar isso aqui cruzado, vai ficar 3,6 ΔT é igual a 2,5. Então ΔT vai ser igual a 2,5 dividido por 3,6. Isso aqui dá 0,69 horas. Esse é o tempo que ele gasta para sair da casa dele e chegar no ponto de ônibus. O que corresponde a mais ou menos 42 minutos. Beleza? Então, ou seja, o Mateu, ele gasta 42 minutos para chegar no ponto de ônibus. Isso significa dizer o seguinte: se ele saiu da casa dele às 12 horas e 40 minutos e ele gastou 42 minutos para chegar nesse ponto de ônibus, então ele vai chegar no ponto de ônibus que horas? Então eu vou somar 12 horas e 40 minutos mais o tempo que ele gastou viajando, que nós encontramos que foi de 42 minutos. Então 12 horas e 40 minutos mais 42 minutos, isso aqui vai dar 13 horas e 22 minutos. Presta bastante atenção nisso aqui. Isso aqui foi o horário que o Mateu chegou no ponto de ônibus. A Isabela, ela precisa chegar no ponto de ônibus também nesse horário, às 13 horas e 22 minutos. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou levar em consideração quanto tempo ela vai gastar para chegar no ponto de ônibus, andando a 3,6 km por hora e percorrendo uma distância de 1 km, que é a distância entre a casa dela e o ponto. Então eu vou fazer, só trocar a caneta, então vai ficar a velocidade da Isabela é igual ao deslocamento dela pelo tempo. Então vai ficar 3,6 é igual a 1 sobre ΔT, multiplica cruzado, então vai ficar 3,6 ΔT, o que é igual a 1. Então, ou seja, o tempo que ela vai gastar para ir da casa dela ao ponto de ônibus é de 1 dividido por 3,6, o que dá 0,27 horas, o que equivale a aproximadamente 17 minutos. Então ela gasta mais ou menos 17 minutos para chegar no ponto de ônibus.
Se ela quer chegar no ponto de ônibus às 13 horas e 22 minutos, o que nós vamos fazer? Ela vai ter que sair de casa a que horas? É só subtrair 13 horas e 22 minutos menos o tempo que ela vai gastar nesse caminhando. Então, ou seja, 13 horas e 22 minutos menos 17 minutos, isso aqui vai dar 13 horas e 5 minutos. Ou seja, para ela chegar junto com o Mateus no ponto de ônibus, ela vai precisar sair de casa às 13 horas e 5 minutos. Alternativa correta, letra B de bola. Beleza?